O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Só vocês, com força. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que todos que nos acompanham, tanto podem se sentar, por favor, tanto pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade, como pela Rádio América e pela TV Horizonte, tenham tido a oportunidade de escutar a afinação que eu escutei aqui agora. Muito bonito. Não precisa ficar com vergonha, não, é porque está bonito mesmo. Quisera Deus que nós conseguíssemos fazer com que as maravilhas de nosso Senhor, realizadas em nosso favor, fossem ecoadas nas vozes harmonizadas pelo amor a nosso Senhor Jesus Cristo a todas as nações. Quisera Deus que todos pudessem escutar na voz de todos os cristãos, de todos aqueles que são discípulos de Jesus Cristo, a melodia amorosa da canção de amor que ainda ressoa no meio da humanidade. Quisera Deus, e que Ele nos conceda a graça de conseguirmos ainda fazer isso. E reavivarmos o desejo de que todas as nações se encontrem com aquele que é a mais pura expressão de amor e de entrega a todos nós. Mas, infelizmente, uma das coisas que nos impede de fazer com que, de um modo harmônico, firme, encantador, o que nos impede de fazer com que o Evangelho, com que a força da mensagem da salvação chegue ao coração humano, a todo o coração humano, em alguns casos, infelizmente, até no nosso próprio, é porque nós tentamos colocar algumas coisas acima do Evangelho, acima da graça, acima de nosso Senhor. Tentamos. E por incrível que pareça, é algo que vem desde o princípio. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 7 a 21, nos apresentam a resolução de uma situação muito simples. Me perdoem se for indelicado, mas acho fundamental dizer isso. Geralmente, as grandes discussões nunca são
a respeito de quem cuidará mais dos pobres, de quem cuidará mais dos fragilizados, de quem mais vai ter o desafio, quem vai assumir mais o desafio de, com todas as dificuldades do tempo presente, de fazer com que o Evangelho chegue no coração daqueles que, em alguns casos, não estão conseguindo nem mesmo escutá-lo. Geralmente as nossas discussões giram em torno daquilo que é extremamente superficial. É como numa casa. As grandes brigas dentro de casa nunca são por coisas sérias, raramente são por coisas muito sérias. Infelizmente, em nossas casas, algumas vezes, até quando os casais começam a conviver juntos, é porque uma toalha está fora do lugar, é por causa de uma pasta de dente que foi apertada de uma maneira que não está acostumado. Mas ninguém briga para ver quem realmente vai ajudar mais o parente distante que precisa de socorro. Essas discussões geralmente não são muito acaloradas. Os discípulos de Jesus, no início da igreja, na figura de Pedro e Paulo, estão discutindo uma coisa que, a princípio, hoje sabemos e vemos como muito, muito superficial. A discussão girava em torno do seguinte: Jesus realmente nos salvou ou precisamos fazer alguma coisa a mais? Ou Jesus nos salvou ou não. Se Ele nos salvou, seja a circuncisão, seja a observância de determinadas regras do judaísmo, seja o que nós vamos comer ou não, não é o importante. Se Ele nos salvou e se acreditamos que Ele é o único e verdadeiro Deus, por que vamos nos preocupar com coisas secundárias? Como, por exemplo, por que nós vamos nos preocupar se alguém cuidou e sepultou um morto? Porque na compreensão daquele tempo, se alguém sepultasse um morto, se alguém tocasse num cadáver, estaria impuro, não poderia estar no meio da comunidade. Aqui parece banal essa explicação, mas ela tem um porquê. O próprio Pedro apresenta um argumento: meus irmãos, se Deus fez com que aqueles que nós considerávamos indignos recebessem o Evangelho, se convertessem, e Ele próprio deu a eles aquilo que Ele nos deu, quem somos nós para impedir que eles estejam conosco? Se Ele realmente nos deu a salvação, por que nós estamos preocupando com isso? Não deveríamos nós estarmos preocupados em fazer com que a graça, a salvação e a fidelidade a Jesus Cristo marcasse todas as nossas ações? O que realmente é mais importante? E por isso eu falo que a princípio parece uma conversa muito banal e dar voltas, mas não. Porque na verdade, o ponto fundamental eles não tinham tocado. O Senhor veio para salvar e para ligar o coração humano ao seu amor. Resta a nós fazermos todo o esforço para permanecer nesse amor, todos os dias. E, infelizmente, como naquele tempo e ao longo de toda a história, nós ficamos muito preocupados em o que nós não devemos fazer e esquecemos do que necessitamos fazer.
Dever é mais do que necessidade, concordam? Muito mais. Eu necessito comer para viver, eu necessito beber água, eu necessito tomar os medicamentos que mantêm meu corpo equilibrado para determinadas circunstâncias. Agora, eu devo, sem exceção, de forma muito contundente, devo cuidar da minha segurança, devo ter atenção à minha saúde, devo ter atenção à saúde daqueles que estão comigo. Necessitar significa aquilo que me mantém vivo. O dever é uma obrigação que eu tenho para com alguma pessoa, ou que, se por um acaso ocorrer um deslize, ou um esquecimento, se eu por um acaso eu devo tomar banho todos os dias, pelo menos no Brasil. Mas se por algum acaso eu não tomar banho hoje, eu não vou morrer. Vai ser difícil passar a noite. Mas ainda bem que eu sou padre e durmo sozinho. Ficou claro isso? E aqui está o ponto central. Eu necessito permanecer no Senhor. Tem muitas coisas que eu não devo fazer. Tem outras que eu devo, mas eu necessito permanecer nele, para, inclusive, saber observar a força da graça que chega na vida daqueles que eu considero indignos do Evangelho. Que eu considero, a partir do que eu concebo da vida, como um dificultador para ele ser discípulo de Jesus Cristo. Mas o dificultador na vida dele é um empecilho ou eu serei o empecilho? Percebem a diferença? E conforme o empecilho, cada um terá condições de, pela graça, trabalhar e lidar com aquilo que é necessário dentro de si, para permanecer no Senhor e seguir o seu amor, observando os seus mandamentos. Mas o ponto central é esse. Infelizmente, parece que cresce o número de pessoas que procuram dizer mais o que nós não devemos fazer e se esquecem de fazer ecoar aquilo que deve, é necessário, mais do que deve, é necessário marcar a nossa conduta de todos os dias. Eu, permanecendo no Senhor, mostrar a outros que também é possível permanecer no amor dEle, na vida dEle, na graça dEle. E para que eu permaneça no seu amor, eu preciso observar os seus mandamentos. Mas não como uma forma de que alguém tenha que, você não deve fazer isso. Querem um exemplo muito simples? Nós dizemos muito, não matarás. E é verdade, não matarás. Seria muito melhor se nós entendêssemos o que está por trás do ponto positivo. Promova a vida. Nós focamos e nos esquecemos do que é necessário e colocamos o dever como primeiro lugar. Eu necessito do meu Senhor. Porque se eu não estiver com Ele, eu conseguirei fazer com que um refrão tão bem cantado como esse fique insuportável. Porque serão tantas vozes cantando em notas tão diferentes e tão discrepantes que será doído aos ouvidos. Ao contrário, ficando cada vez mais junto ao Senhor, nós começamos a escutar também o outro, começamos a escutar a vida e procuramos cantar e falar de um modo com que o que precisa ser realmente comunicado chegue a todos.
e agrade a todos. Agradar não para que as pessoas fiquem conosco porque ficou bonito, mas porque encontram uma beleza que os sustenta todo dia. Cada minuto. Agora sejamos honestos. O que nós realmente procuramos para dar sentido à vida não é isso? Um tamanho amor. Uma capacidade de ser notados e notar aos outros que mostre realmente o valor que nós temos. E faça com que esse mundo, que como diz uma das orações eucarísticas que eu muito gosto, este mundo tão bonito realmente possa ser reconhecido por homens e mulheres que conseguem descobrir o fundamental, permanecer no Senhor para descobrir o que é realmente necessário. E aí, no que é necessário para a vida, procurar ser o melhor. E não o contrário. Vocês não têm ideia do que é você ver uma pessoa toda bonita por fora, simpática, agradável. E num determinado momento, quando você a escuta, você percebe uma infelicidade, um rancor, uma amargura, uma obrigatoriedade de viver tantas coisas, que uma vida que se torna infeliz. Tudo porque sabe muito o que deve fazer, mas não sabe o que realmente necessita. Do ponto de vista da vida e abaixo da vida, da fé. Abaixo, não do ponto de que a vida esteja mais importante, não, mas porque a fé que sustentando a vida faz com que ela realmente tenha um novo sabor. Ficou claro, minha querida? Por isso o convite de hoje é tão simples: permaneçamos no nosso Senhor e façamos com que os nossos dias e a nossa vida possa não colocar um peso maior nos ombros dos outros, que nós muitas vezes nem estamos dispostos a carregar porque não damos conta, mas perceber que, na verdade, mais do que observar alguma coisa que está fora, deixar com que Ele, dentro de nós, nos dê a força para vivermos o essencial, o necessário de cada dia, para sabermos fazer bem o nosso dever e saber viver bem como merecemos. E a exemplo disso, rezamos por Dona Laura Nunes Leite Coelho, que completa 98 anos, está nos acompanhando lá da região do Virginópolis. Que Deus a abençoe e a guarde. Quisera Deus que todos nós conseguíssemos fazer com que um único dia de nossa vida correspondesse à beleza de toda a nossa história, como esse canto que vocês fizeram agora. Se nós, quando paramos e nos dispomos a cantar com sinceridade, conseguimos fazer algo tão bonito, imagine se nós conseguirmos fazer um único dia da nossa vida ser coerente com a canção do Evangelho que todos nós desejamos escutar. Aí vocês vão me dizer assim: um único dia? Porque a única coisa que a gente tem para poder viver é hoje. O único dia que eu tenho a oportunidade para dizer a Cristo que quero permanecer nele é hoje. 98 anos, 102 anos, 30 anos, 40 anos, são muitos dias. Mas o que realmente vale é aquele que a gente faz no hoje significar aquilo que nós cantamos. Anunciai as maravilhas do Senhor entre todas as nações. Só vocês com força. Anunciai as maravilhas
Faça isso hoje, que já fará grande diferença. Confiando no Senhor, apresentemos nossas preces.